Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Voz de Cama. Aqui estou eu, Ana Markle, aqui está ela, Tânia Graça, e aqui está também uma convidada que desejávamos ter entre nós há muito tempo. Revejo-me muito nesta jovem, porque eu sou idosa, só digo isto porque sou idosa, ok? Nada disso. Nesta jovem autora que com uma alma velha, ou pelo menos com uma alma sábia, que revejo-me inclusivamente no detalhe dela ter passado alguns anos da sua vida a pedir cachorros sem salsicha, que é uma coisa muito particular, mas em que também me revejo. E em tantas outras formas de se analisar nas suas obras. É a Madalena Sá Fernandes. Madalena! Obrigada por estares cá. Trago Obrigada, aqui, quem está a ver em vídeo, o livro. Um dos livros, na É verdade, o livro de crónicas, o Deriva. Exato. E nós no episódio passado demos o teaser, e eu dei, na verdade, que teríamos aqui a autora do meu segundo livro das férias. Yes. E cá está ela, Aí e cá está. está o livro, porque eu vou querer que ela assine no fim. Isto foi uma companhia, vou-te dizer, Madalena, muito, 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 muito boa para as minhas férias. Porque o teu livro é assim, e eu até fiz esta mesma descrição no Instagram, quando me perguntavam o que é que eu andava a ler e tal. Porque ele é leve, não é? E tu lês descontraídamente e de repente choro. Pois. E de repente choro porque estás a descrever memórias de infância com a tua avó e tudo mais. E de repente rio porque tens uma crónica sobre as particularidades da língua do português de Portugal e do português do Brasil. Porque eu, como consumo muito conteúdo brasileiro, identifico-me com essas diferenças. Ou seja, é uma leveza aprofundada, ora leveza, ora profunda. Pá, é isso. muito, muito, muito bom. Complementamos porque eu li o Leme e a Tânia leu o Deriva. Exato. Eu li as crónicas assim avulso à medida que iam sendo no público algumas. Isto é bem observado na medida em que tu consegues falar de coisas duras sem ser nunca melodramática. És blasé e profundo ao mesmo tempo. Exato. E depois de fazermos toda esta declaração de amor incondicional, Madalena, bem-vinda. Olá, obrigada. É um amor Estás completamente pronta? mútuo e é o que estão a dizer, também posso dizer em relação a vocês, ao que sinto vocês e este programa, que é abordar às vezes assuntos muito sérios, não é? Mas com uma certa, não é desplicência, mas com uma certa leveza, identifico-me com isso. E isso que dizias, por serem crónicas, tem essa particularidade. Eu sempre adorei crónicas como género literário. Descobri isso no Brasil, onde acho que a crónica funciona muito bem e eles dão muito valor à crónica. E descobri que era uma maneira de poder usar tanto o humor, quando me apetecia, como um certo sentimentalismo também, às vezes. E eu gosto dessa malandragem que a crónica permite, não é? De deambular entre uma coisa e outra. Por isso também se chamar deriva, por ser assim uma coisa que balança por aí. Exato. Por acaso são dois géneros que Portugal não aprecia muito nos tempos que correm, que é a crónica, mais naquele sentido do essay, não é? Sim. E a autoficção, que também é uma coisa muito recente. Sim, são os dois meus géneros preferidos, ou nos quais acabei por me dedicar a escrever. E a crónica tenho muita pena porque eu gosto, a crónica surge no jornal, não é? Que é uma coisa super objetiva, é super baseada em factos, em verdade, e quando surge no tempo áureo do jornal em papel, era o espaço da ficção dentro daquele jornal, por isso era onde a pessoa descansava da atualidade, descansava daquilo que acontecia no momento, com coisas mais intemporais. E realmente não se vê tanto isso. E eu sinto falta disso porque, como o que eu gosto é ler literatura, a crónica era o espaço da literatura num jornal. E até da mentira, num certo sentido. Sim, e da ficção. E tu juntas por cima crónica e autoficção no mesmo espaço. Eu lembro que quis propor uma vez uma tradução de um jornalista que eu gosto muito, que só escreve precisamente crónicas, um americano que é o Tim Crider. E a resposta do editor, muito querido, um grande beijinho, foi a dizer os leitores portugueses não se interessam por este género de coisa. Tenho ouvido Passado uns anos, Madalena Sá Fernandes chega aí tipo, não se interessa o quê? Tomem, chupem. Toma aí. Olha, mas sim, realmente acho que é mesmo uma... Eu confesso que nunca tinha lido um livro de crónicas, assim que me lembre,
e apaixonei pelo género, porque lê-se tão bem. Para férias, então, eu sinto mesmo que é. Lá está, esta mistura de leveza, mas às vezes vais a um lugar mais profundo ou até inquietante. Tu tens uma crónica que é sobre o estares a querer dormir e todas as coisas que te vão passando pela cabeça. Pá, identifico-me em Mil género, vezes. número e grau. Sim, Eu sim, especialmente com ideias que é tipo, pera, tenho mesmo que escrever esta. Só que depois, flashada de luz de telemóvel na cara. Depois vou dormir de novo. Depois uma inquietação qualquer. Depois, História da minha vida. História das minhas noites, não é? Estamos juntas todas. estamos juntas, sim senhor. Olha, nós temos aqui um e-mail. Aqui um bocadinho, acho que dá para abrir a conversa e depois irmos às temáticas do livro ou outras, porque acho que este e-mail é uma partilha muito. Que acho que podemos identificar-nos todas, talvez, em certo ponto. Portanto, vamos a isso? Vamos lá. Vamos a isso. Começa Voztema@rtp.pt. Isso mesmo. Começa ela por dizer: podem chamar-me Raquel. Chamaremos. Pronto, é o que ela quiser. Nós às vezes damos nomes e os nossos nomes nunca são tão bons quanto Raquel. Geralmente vamos para a Marlene, para a Sónia. Nada contra estes nomes também. Não, é só o que nos sai. Exatamente. Portanto, tenho 33 anos. Tu tens quantos, Madalena? 30. Ah, ok, porque eu tinha ideia que tu eras mais nova que eu, porque eu faço 33 este ano. Tenho 33. 30 com 2 filhas já mais crescidas que o meu filho. Pois é! 6 e 5. Entrou para o primeiro ano a minha mais velha. A minha A mãe minha é mais velha. A entrada para a primária isso é foi um. aviar serviço. Logo cedo. Foi sem querer. Pois Também aqui descreve. Também Sim, bem sei. Epá, que Mas bom, pronto, tá mas está feito. Está feito. A tua contribuição para a natalidade Está feita. já foi dada. Se quiseres mais para a frente, mas agora já Exatamente. estás. Está Ok, claro. Quem tenho quiser 30. saber detalhes, leia o livro. de Leia. crónicas. Exatamente. Tu agora quando chegaste, desculpa, eu estava a dizer precisamente, eu sinto que já te conheço, porque como li tanta coisa que tem a ver contigo, pronto. Tenho 33 anos e estou numa relação há 10 com o meu namorado de 31. Vivemos juntos há 4 anos, à altura em que saímos de Lisboa e fomos morar para a minha terriola no interior do Alentejo. A minha questão não é tanto sobre nós, mas tem algumas implicações na relação. Os últimos 5, 6 anos da minha vida têm sido um mergulho profundo em desenvolvimento pessoal e desconstrução. Este ano, inclusive, iniciei terapia para desatar alguns nós. Sinto-me bastante orgulhosa do meu percurso e cada vez mais gosto da pessoa que me estou a tornar. Boa. Felizmente, o meu namorado tem feito um. Namorado é uma palavra. Evita dizer Eu isso que eu ouvi-vos fico... a falar no programa anterior. Alguém disse: se calhar vamos abolir. Nas Não é? manhãs a Luana disse assim: eu voto em abolir a palavra namorado. Mas pronto, eu estou a ler o que ela diz. No entanto, sinto cada vez. Não, desculpem, felizmente o meu namorado tem feito um percurso similar. Debatemos bastantes temas e a terapia também está nos seus planos. Sinto mesmo que nos ajudamos a crescer mutuamente e que temos indo acomodando as novas versões um do outro com muito amor. No entanto, porque ele sempre chega, sinto cada vez mais dificuldade em relacionar-me com os outros. Com esta desconstrução toda, fui perdendo alguns amigos porque deixei de me conseguir rever nos seus valores e ideias, lutos que ainda estou a fazer. Com a minha família, bem, digamos que estou a geri-la com os mínimos olímpicos a nível de contacto, pois desde sempre que me senti a ovelha negra e é cansativo estar sempre a ter de defender o meu ponto de vista. O facto de vivermos num meio relativamente pequeno faz-me sentir que não tenho muito para onde me virar a nível de criar novas amizades. Ainda se liga muito ao status quo, ao que fazemos profissionalmente, à vida dos vizinhos, ainda há muita homofobia, racismo, preconceito no geral. Tenho feito esforços para me relacionar e integrar nos eventos da comunidade, mas dou por mim muitas vezes a pensar: mas o que é que eu estou a fazer aqui com esta gente? Estava melhor em casa com um bom livro. Estarei a ser. Um livro de Madalena Sá Fernandes. Por exemplo, estarei a ser demasiado arrogante e a não dar oportunidade às pessoas? É possível estarmos demasiado desconstruídas para nos relacionarmos com os outros comuns mortais? Tento sempre pensar que as pessoas não são só uma coisa e que todos estamos no nosso percurso de desenvolvimento e desconstrução. Mas há conversas que não há mesmo paciência. Neste momento, isto não tem nenhum impacto na nossa relação, mas fico sempre a pensar se ele não se começa a tornar a única perna da minha mesa. Isto é uma metáfora que nós usamos aqui muitas vezes, a da mesa. Acho hiper importante termos uma vida plena, fora da relação, e sinto que faço isso com o trabalho, tempo para mim, hobbies e algumas amigas. Conto pelos dedos de uma mão as que valem mesmo a pena. Porém, já vivi muito dependente de um parceiro no passado e foi uma grande lição quando terminou. Como cultivar melhores amizades agora em adulta e estando tantas vezes em desacordo? Sou eu que não me permite ver além das primeiras impressões? Como trabalhar isto para efetivamente equilibrar todas as pernas na mesa e não depender emocionalmente do companheiro? Um grande beijinho e não parem este maravilhoso trabalho que fazem. Grande beijinho também. Grande Muito beijinho. obrigada. Bem, eu agora revi-me imenso nesta ouvinte, porque
a questão de ficar só dependente de uma pessoa. Isto aconteceu-me, isto é mesmo também a história da minha vida. E também não recomendo nada isso. Mas porque lá por está. circunstâncias de isolamento físico, geográfico, como neste caso, ou por circunstâncias de teres Também. depositado naquela Sim, pessoa? sim, Ok. isolamento geográfico e geográfico emocional Ok. também. E eu acho que a terapia, pronto, eu também faço, é fundamental, não é? Por isso acho que esta Raquel tem, de facto, até pelo discurso, parece uma pessoa que, como ela diz, está desconstruída e está a trabalhar sobre si mesma. Mas eu sou logo alertas quando ouço falar disto de estar só dependente de uma pessoa. Aqui a questão dela até se prende mais com não estar com muita paciência ou com muita Para as pessoas à sua para volta. as pessoas à sua volta. Mas é mesmo importante, eu diria, investir nisso também, porque Mas eu entendo um pouco, quer dizer, não sei se ela está a partir um bocado com condescendência para esta visão das pessoas que vivem na aldeia onde ela está a viver. Assim um bocado tipo, estas pessoas, dá-me a sensação que ela está assim um bocado para pessoas parolas, sei lá, aborrecidas, não sei o que é que ela E os acha concretamente. preconceitos e tudo mais, que há aqui uma série de preconceitos, Pronto. homofobia, racismo. Essa parte é bastante difícil de ultrapassar. Pá, sim, diria que sim. Como é que uma pessoa. Será que uma pessoa consegue manter-se independente, que é o objetivo dela, estando sozinha? É a minha questão. Ou seja, será que até através de meios que hoje em dia são mais fáceis, que te colocam mais em contacto com o mundo, tu consegues sentir, nem que seja tipo através de E sei redes lá, sociais, Sim. será que consegues sentir essa companhia sem precisares de te dar com pessoas com quem sequer não te apetece dar? Ou Sim, não estás para isso? pronto, ela referiu aí os livros e eu não quero ser a que usa sempre o poder salvífico dos Exato, livros, exato, por mas exemplo. para mim os livros foram sempre muito importantes nesse aspecto. Em momentos em que eu me senti mais sozinha, mesmo na questão da empatia e de conhecer outras realidades, etc. Aliás, pronto, eu estou sempre a dizer leiam para Claro. salvar o mundo quase, mas se uma pessoa ler mesmo questões de preconceitos ou de coisas que existam, dificilmente uma pessoa será. Agora estou a extrapolar imenso no tema, mas já volto. Isto é Mas minha podes ir, cabeça. deriva à vontade. Estou a derivar. Exato, aí está. Mas se uma pessoa crescer a ler, sei lá, Garcia Lorca, Rimbaud, dificilmente essa pessoa será homofóbica, porque vai perceber desde muito cedo que é a mesma coisa. Se ler Paulo B. Preciado, dificilmente será transfóbica. Ou seja, se uma pessoa tiver contactos com autores negros, dificilmente será racista, Exato. porque vai perceber, vai ler aquelas histórias, ficção ou autoficção de que falávamos, e vai perceber aquilo de uma maneira que muitas vezes só a literatura ou uma conversa muito profunda possibilita. E dificilmente será uma pessoa com preconceitos. Pronto, agora descambei totalmente no tema. Mas é uma ótima observação. Não, é muito importante, aliás, eu quando falo de interseccionalidade e de como porque tu podes ter várias camadas de desigualdade que te atravessam, porque ser uma mulher branca não é igual a ser uma mulher negra, ou ser uma mulher branca heterossexual não é o mesmo que ser uma mulher negra lésbica, por exemplo, em que te atravessa a camada do racismo e da homofobia. E eu acredito muito que nós só conhecemos o outro estando em contacto com o outro, convivendo com o outro. E se essa convivência nem sempre nos for possível em termos de, ou seja, pessoalmente, não é? Na nossa vida, os livros e o consumir conteúdo de pessoas que são de outras bolhas ajuda-nos muito a arrebentar a nossa. E eu acho que isso salva o mundo, sinceramente. Portanto, Também acho que sim. concordo Agora, o muito com problema é isso. como é que se promove desde cedo e em determinadas famílias, quer dizer, nós se calhar crescemos com livros à volta, não é? Não foi o meu outro tipo caso, de- olha, eu não sou nada, eu é não sou verdade. nada essa pessoa. Aliás, a leitura entra Mas há tarde algum na minha momento vida. na tua vida houve ali um ponto de viragem qualquer, fosse pelos teus amigos, fosse pelo Sim. ambiente na faculdade, não sei muito bem como é Sim. que apareceu o teu interesse, até o estudo pode ter-te levado ao gosto pela leitura, não é? Eu acho que foi um bocado por aí, ou seja, a faculdade e estudar o comportamento humano, que é fascinante, vou dizer, levou-me a refletir muito sobre mim, sobre a minha história. Às vezes dizem que os alunos de psicologia vão estudar psicologia para se resolver. Eu não foi o meu caso, mas o que é facto é que confrontada com aquilo que já se sabe sobre o comportamento humano, é impossível não olhares para ti, pelo menos Claro. para mim é impossível. Uhum. E E na eu acho- literatura igual, é a mesma coisa. Exatamente, Claro. exatamente. E acho que com o tempo, e quando me tornei sexóloga também, e quando comecei. É engraçado, porque eu acho que a minha vontade de trazer coisas para o mundo também
incentivou, do género, eu não posso só ter outputs, eu preciso de input até para os meus Claro. outputs serem melhores, mais ricos e mais refletidos. Portanto, isto não tem muito tempo na minha vida, porque eu não cresci numa família Mas intelectualizada. alguma predisposição havia em ti, o que é interessante também, mas aí Sim. não sabemos fazer essa leitura exatamente tipo onde é que começa Sim, um sim, interesse sim. quase natural. Tu tiveste sempre, tu contas No meu isso. caso era mesmo já pelo objeto, não é? Eu via os meus pais ali, a minha mãe Sim. sempre Exato. com o livro e eu sentia ciúmes, não é? Tinha aquela coisa. Ela tem exato, existe uma Sim, numa sim, crónica. sim, mas é tal e qual, que a minha mãe ia para o banho com o livro, saía e depois eu, mãe, Pois. mãe. E ela ali, aquilo era uma coisa quase até erótica num certo aspecto. E eu percebi, epá, isto Isto tem poder. deve ser mesmo incrível, porque os meus pais não me ligam nenhuma, Pá, sempre estão agarrados a eu isso. sou um bocado adepta, não sei, ainda não, os nossos filhos são pequenitos, ainda não temos bem a noção de como é que se vão comportar no futuro em relação aos livros, mas tenho sempre essa noção de que a melhor maneira de tu despertares uma paixão é exercendo essa paixão à volta do ambiente, não é? sem Sim, dúvida à volta alguma. deles. É mesmo a coisa da imitação, é mesmo Exato. verdade. E primeiro, então, enquanto objeto, a coisa da Natália Correia, não é? De Uhum. devorar o livro, de comer os livros, eu acho que isso é. Portanto, diz que a tua mãe comia livros, não é? A minha mãe, sim, sem dúvida. Uhum. E era mesmo aquela que os comia fisicamente, no sentido eu falo muito disto, não é? De fumava para cima do livro, entornava ao café. Sim, sim. Sempre com o livro, Vivia-os as intensamente. migalhas para cima do livro. E isso, no meu caso, foi isso, mas eu acho até mais bonito a coisa de descobrir assim mais Uhum. tarde, tipo um amor adolescente ou um amor mais tardio. Sim, mais adulta até. Sim. Sim, 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 sim. sim, sim. Mas aqui a nossa ouvinte sente sim, que os livros. Mas podemos derivar à vontade, sim, como por se favor. dizia. É isso mesmo, até que se quer. Portanto, mas ela diz. Ela sente que é um refúgio, que- os livros, sim, efetivamente. só Porque é que ela se nega? Se calhar ela devia entregar-se a esse Sim. Não, eu refúgio. acho que a entrega é muito útil, até por tudo o que estamos a dizer aqui. No entanto, substituirá relações e Pois. convívios e. Não. O que é que achas, Madalena? Não. Também tenho muito essa tentação. Eu revi-me bastante nesta pergunta desta Escolhemos ouvinte. bem, então. Sim, até porque eu também mudei recentemente de sítio, não é um sítio nada recôndito, mas é um sítio que não é o meu sítio, ou seja, não tem as minhas pessoas, e também tenho enfrentado esta dificuldade que é fazer um amigo em adulta. E até no outro dia falava com uma amiga e até escrevi uma crónica sobre isso, porque ela, por exemplo, gosta muito da educadora do filho dela e gostava de ser amiga da educadora. Ai, que giro. E ela disse, mas como é que eu faço isto? E estávamos aqui a falar, isto é um bocado estranho, não é? O que é que dizes? Vais convidá-la para ir ao cinema? E, pronto, ir para um café, porque não? Mas ela estávamos as duas a achar muito estranho e eu tenho tentado contrariar isso porque eu própria agora estou a tentar fazer amizades com mães de colegas. Sim. Estou a ir por aí. Eu acho que mas forçar uma amizade também é muito complicado, não é? Pois Sabes é, que os pois estudos é. mostram que as pessoas na idade adulta têm. Os estudos e a vida mostram-nos também, não é? Mas que as pessoas na idade adulta têm mais dificuldade em fazer amigos e amigas porque existem aqui algumas camadas. Existe tens mais desconfianças sobre as pessoas. Será que sim? Será que não? Será que o que tu em criança ou adolescente ou mesmo jovem de faculdade. Pá, não, quero encontrar pessoas que curtem backups e tal. Os teus filtros são diferentes, tens mais questões de isto é meio awkward, não é? Agora de repente lá está, vou Sim, convidar como a senhora, vou convidá-la para o cinema, coisas que nós não pensaríamos noutra fase da nossa vida. E então dificulta e a solidão pode apoderar-se das Claro. vidas das pessoas precisamente por esta maior dificuldade. Portanto, É mesmo uma diferença gigante entre as crianças. Nas crianças temos uma sala de aula, alguém senta-se ao lado. já Começa está. a Melhores falar, amigos. já É está. isso. Hoje em dia é mesmo essa descoberta. Mas o que é que esta quer? Uhum. E sente-se isso nas abordagens. Mas acho que é interessante tentar contrariar, porque eu, por exemplo, eu gosto de fazer amigos. Uhum. Aquela coisa, já não tenho espaço para mais amigos. Até tenho, eu gosto Sim, mesmo. sim. Só que tenho tido essa mesma dificuldade. Acho que e essa, por exemplo, que ela diz de as conversas não interessam e não sei o quê. Eu acho que talvez as primeiras conversas, a minha mãe, isto não tem a ver com conversas, mas no outro dia estava a fazer panquecas. E eu aproximo, isto é coisas da minha mãe, de manhã, nas férias, e a primeira panqueca estava assim muito deformada. Sim. E eu disse, e eu comentei, eu disse, essa panqueca está um bocado. E a minha mãe disse, é como se costuma dizer, a primeira queca e a primeira panqueca são sempre uma merda. Ai, adoro. Nunca tinha ouvido, faz todo sentido. Pois faz, E as primeiras conversas às vezes são essa primeira panqueca um bocado São. deformada, não é? E é preciso às vezes investir ali e fazer mais. Uhum. E pronto, e se calhar essas primeiras conversas são estranhas para ela, também são estranhas para a outra pessoa, estão ali meio awkward, meio e tentar Claro.
fazer mais panquecas, se calhar. não Pois sei. acho que sim, até sair direitinha. Eu acho que ela até pode pegar no seu amor pelos livros, que me parece que está presente, até mencionado mais que uma vez ao longo desse mail, e criar assim um book club lá na sua Por terra, exemplo. na terra onde Olha, está isso a era viver. muito giro. E Isso era talvez Sim. assim até. Mas aí está, aí ela tem que ultrapassar um bocado uma certa resistência que me Isto é parece que ela está a estúpido, ter isto em é- relação a. São homofóbicos, são racistas, não sei o quê. Uhum. Se calhar, tipo, então bora lá tentar mostrar-lhes aqui qualquer coisa Sim, ou seja, nova. houve um Porque essas pessoas período. às vezes também precisam muito desses momentos Sem de dúvida. comunidade e às vezes um estranho consegue proporcioná-los melhor do que as pessoas que lá estão dentro naquele ramo É verdade. da vidinha lá. Houve um período da minha vida, já depois de viver em Lisboa, em que eu voltei para Lolé, Uhum. que é de onde eu sou, no Algarve. E quando voltei, eu sempre tive muita resistência a voltar para lá, pois a vida, olha, a vida e as minhas escolhas levaram-me a voltar para um período de pai 2 anos. E quando eu voltei, eu tinha exatamente esta ideia. O pessoal não. E atenção, eu tenho amigas e amigos ótimos de infância, em que há coisas em que já divergimos um bocadinho, mas temos pontos em comum, mais que não seja a nossa história, Uhum. que é muitas vezes o que sustenta amizades mais Às antigas. vezes, até até pessoas que não têm mesmo na vida adulta nada a ver umas com as outras, mas que em nome Exatamente. desses Em nome bons do velhos passado, tempos. sim, sim, exatamente, sim. exatamente. Mas tinha muito esta resistência de o pessoal aqui ter uma mente mais fechada. E pá, eu vou dizer que de uma forma geral isso é comum em meios mais pequenos, porque parece que a informação durante muito tempo demorou mais a chegar e tudo mais. O que é que na altura aconteceu? E também foi por um movimento meu, e vou dar esta dica aqui mesmo, é uma coisa pessoal. Eu procurei coisas que estivessem a acontecer que fossem um bocado dentro da minha linha. E primeiro pensei, pá, não há nada a acontecer que me interessa, não há nada a acontecer. E de repente descubro que há um curso de teatro físico a decorrer. E descubro que há um clube era cinema, tipo, ias ver filmes e eram filmes LGBT. Uhum. E de repente começo a encontrar. Eu hoje em dia até já nem tenho muito contacto com essas pessoas, mas na altura, percebi, calma, há pessoas de todos os tipos em Claro. todos os lugares. Exatamente. Só que é preciso às vezes que nós escarafunchemos um pouco Uhum. para ir ao encontro dessas pessoas. E ao mesmo tempo, é um bocado na linha do que estavas a dizer, pá, treinei-me um bocadinho mesmo nas pessoas que não têm tanto em comum, em termos de valores e ideias, procurar os pontos comuns. Exato. Porque as relações são dos maiores fatores de saúde mental, relações boas, não é? Com um mínimo de satisfação, mas são dos maiores preditores de saúde mental e de bem-estar das pessoas. Ou seja, ainda que os livros nos possam refugiar, Sim. não substituem. Claro. Não substitui o contacto, o toque físico até, do beijinho, do abraço, de dar a mão, o apoio emocional. Pois, porque ela tem amigos, não é? Ela diz que tem poucos, mas que os tem. E às vezes as pessoas também acham que têm a obrigação de ter uma vida social. Às vezes Muito obrigam, ativa. forçam-se, Sim, não é? sim. Que também não temos, verdade? Ou seja, assim, muito ativa. Pois. Eu hoje em dia estou muito cansada. Opá, pois, olha, se eu vos fosse a falar. Imagina, fim de a minha semana, idade. este fim de semana que tive uma coisa, portanto, estive com pessoas na sexta, no sábado e no domingo. Eu sinto que a minha bateria social ficou no menos 20. Pois. Sim, E isso tu, também Madalena, começa a também não acontecer. és uma party girl. Eu Tens os está-me a dois acontecer lados. uma coisa estranhíssima, que é eu estou a ficar progressivamente mais tímida. Ou seja, eu era extremamente extrovertida. Hoje em dia, quando as pessoas dizem, tu és tão tímida. Eu sim, tímida. Era a coisa que eu não era e menos party girl, digamos assim. Também pela maternidade e tudo Pois. isso. E também pela escrita, que é uma coisa que exige um certo isolamento. Claro. Embora a palavra isolamento, e até na mensagem da Raquel, me desperte logo alertas por causa da questão da saúde mental. A coisa do sozinha, isolamento. Claro. Mas depois também até falei numa crónica da questão de eu até sugiro uma nova palavra para a solidão boa. Que é aquela. Porque o sozinho é logo, estás tão sozinha, Sim. abandonadinha, Coitadinha. com uma mantinha. Não é? Exato, coitada. Olha, eu aliás, está aqui, eu tenho que sublinhar essa parte. Posso ler? Dizes, a solidão pode ser muito boa, pode trazer uma felicidade profunda e momentos de paz que nenhuma companhia traria. Quando estou no sofá a ver uma série com uma taça de gelado nos joelhos, não tenho vontade nenhuma de chorar. Antes me apetece cantar All by myself, I wanna be. Exatamente. Oh, E eu, By myself.
graça. Exatamente. Portanto, vai muito aqui nesta Sim. ideia de, pá, se calhar, às vezes sozinha também estou em melhor companhia. Sim, eu sugiro, porque aquela coisa, por exemplo, que me acontece às vezes estar a comer, acontecia-me em sei lá, centros comerciais, aquele sítio tão agradável, mas pronto, mas estava com os meus fones, estava ali no meu mundo e aparece algum conhecido, estás aí sozinha. Eu, na Pois. meia, anda connosco, como se estivesse a resgatar um cão do canil. Sim. E eu sugiro a palavra sozaça para a solidão boa. Epá, adoro. Não estou Sozaça. sozinha, estou sozaça. Estás a ver? Tranquilaça. Sim, Só sim. zona. Ia-te Também perguntar. Sozora também é fixe. Ia-te perguntar uma coisa. Esta questão de lidar com perspectivas diferentes e ideais e valores diferentes. Tu contas também neste livro que tu vens de duas famílias, vou dizer, muito opostas, Sim. em termos de ideais, religião, até espectro político. Sim. Como é que isso também constrói? Se calhar a pessoa que tu és muito mais, talvez, aberta a beber um bocadinho do que cada pessoa te pode dar, independentemente desta. Exatamente, nesse buffet familiar Sim. eu fui buscando o que eu me identificava mais de um lado e do outro. O lado da minha família da mãe são o que chamamos betos, não é? Com Betaria? todo aquele código meio máfia, não é? Das Sim. palavras e não sei o quê. Direita, religiosos, Sim. Sporting, pronto, diferenças desse género. Lá do meu pai, esquerda, ateus. A verdade foi buscar quase tudo ao lado do meu pai, mas algumas coisas também ao lado da minha mãe, porque depois as coisas não são preto no branco e na família do lado da minha mãe até são mais artistas, mais expansivos. Mas aprendi muito bem, lidei muito bem com estes dois, com estas duas vertentes, não é? De pensamento e de vida. Não são tão distantes quanto as que existem no mundo, mas de facto são distantes, não é? Só em política são opostas, futebol, religião, são assim três. Sim. Pilares. Sim. E uma coisa que dizias há bocado, que até diziam relativamente aos amigos, de encontrar o ponto em comum, por exemplo, em relação a pessoas da família que politicamente são opostas. Acontece comigo com, por exemplo, um tio distante, que não podia ser mais oposto meu politicamente, mas foi a pessoa que me ensinou a andar de bicicleta. Então, isto mexe imenso comigo, mas o que eu faço é, pronto, não com esta pessoa, não vou falar de política. Certas coisas, é isso? Sim, mas resgato ali o andar de bicicleta, a lembrança. E também tenho uma crónica, parece que estou a fazer, mas chama-se Lembras-te, que às vezes essa pergunta ao lembras-te salva muito essas situações, não é? Essa Mesmo foi com das esses que amigos. Sim, sem dúvida. Essa é muito bonita, especialmente na conversa que tu falas entre o teu pai e a tua mãe que são divorciados e que, não tendo uma relação muito regular, é nesse contar uma coisa e dizer lembras-te. E tu reconectas-te com outra pessoa e com aquilo que tens em comum com ela, que muitas vezes, né, tendo uma filha em comum, não sei se tu tens irmãos. Não, eu sou filha única Pronto. e então era aquele momento de me irem depositar à casa de um, à casa do outro, e aqueles 5 minutos que podia ser meio awkward, mas que eu via que eles encontravam esse elo, que não vou dizer elo de ligação, porque também um patamar de entendimento, vá. Sim. Não, mas estava a dizer do elo de ligação por ser um pleonasmo que eu também falo aí. Porque que eu tinha uma professora de português, lá está, uma recordação que me veio sempre. Que Mas um L serve para ligar. Exato, L já é de ligação e era Claro. sempre. Mas pronto, mas esse elo das memórias e das lembranças e do humor também, que os une muito. Não é? E eu acho isso muito, muito bonito, essa pequena faísca. Nunca estão juntos, mas quando estão, essa faísca, pronto, eu comovo-me com essas coisas. E o humor é uma grande chave para essas. É muito diplomático, Sim, nestas sim. situações assim É verdade. de algum afastamento. Como é que tu. É conhecido que tu foste aconselhada pelo teu psicanalista a escrever. Tu encontras, e se calhar para a nossa ouvinte também seria uma boa ideia, encontras na escrita assim isto é super clichê, não é? A escrita enquanto terapia, mas eu acho que, olha, se há coisa que é terapêutica, mais do que, sei lá. Sim, porque. Se calhar mais do que passear à beira-mar, até é mesmo a escrita, porque nada te confronta mais com os teus próprios pensamentos, não é? Exatamente, e eu faço psicanálise também, e a psicanálise é narrarmos-nos constantemente, não é? Narrarmos o que nos dói, narrarmos o sofrimento, narrarmos um pouco de tudo. E a escrita é isso também, não é? E é uma elaboração através da palavra. Também não acho que substitua a terapia, porque a terapia leva a outros campos, mas sem dúvida que, por exemplo, no caso do Leme,
para mim foi muito terapêutica essa escrita. Eu estava inicialmente a fugir a esse tema, era um tema, pronto, de violência doméstica, e era no fundo a minha história, e eu estava a fugir muito disso, não só pelo preconceito que existe em Portugal, até talvez por isso a autoficção não seja tão... Pois. Porque é uma coisa muito... não só de Portugal, como do tema da violência doméstica, é muito a questão de esconder, olha aí, não digas, isso fica-te mal, pôr muito também do lado de quem sofreu isso, essa vergonha e esse medo, tipo, como se fosse a culpa da pessoa. Então, o falar sobre isso na terapia é muito importante, mas o escrever foi outro passo fundamental, e eu estava a fazer o oposto, eu estava a fugir completamente desse tema, porque lá está, pelo medo e pela vergonha, assim, não, eu nunca, nem amigos ou conhecidos ou família vai saber, quanto mais lançar um livro. Que se fala disso, sim. E por isso, depois, em psicanálise, eu falava então sobre outros temas, tinha uma psicanalista, e metade da sessão de psicanálise era a falar sobre os assuntos do Leme. E a outra metade era a falar sobre querer escrever um livro, e contava-lhe as minhas ideias. E era... Juntar. Sim, mas eu não, eu falava, eu quero escrever, e na altura estava obcecada com pescadores na Costa da Caparica. Não me pergunta, isto É um tema, de facto, pescadores da Costa da Caparica, a história da tua família. São dinâmicas giras de observar, sem dúvida. Sim, mas só que é aquelas coisas que eu estava completamente a fugir de mim. Estava não tem mal nenhum e também é bom, mas naquele caso claramente não era por onde eu precisava de ir. E contava-lhe as minhas histórias, e esta aqui, aquela ali, e ele sem paciência nenhuma, e até um dia ele diz: Milena, porquê que não escreves sobre o que me está sempre aqui a falar? Eu acho que... Eu dizia, nem pensar. Portanto, foi quase uma prescrição, não é? Foi quase um livro. Mas isso é interessante porque tens aí duas questões. Uma é expores, por um lado, expor-te a ti, não é? Expores a tua família. E até e teres o gatilho criativo, no bom sentido, não é? Tipo, em que momento é que tu pensas, tipo, não, isto interessa a mim, enquanto processo terapêutico, e interessa também às pessoas. Ok, isso é muito importante. Porquê? Porque para mim isso é uma diferença fundamental, porque eu quando decido, o que eu quero é escrever um livro. Eu estudei literatura, o que me interessa é literatura. Fogo, não havia como. Era o que eu queria mesmo uma obra literária. Sim. Depois acontece que a história que eu vou contar acaba por ser a minha, mas ainda assim, por isso é que a autoficção, muita gente não gosta do conceito, mas eu interessa-me, porque para já era importante que fosse do texto para a vida e não da vida para o texto, ou seja, a prioridade é o texto. Claro. Não ser uma coisa sensacionalista, tipo, eu vou aqui expor, e embora os livros tenham um lado de revelação, não é? No sentido literal de revelar, tirar o véu, e isso toda a literatura tem, de destapar o que está escondido, de segredos, isso é a base da literatura, mas o texto é muito importante, isso para mim foi fundamental. E daí a autoficção, porque a autobiografia é quase um testemunho em tribunal, assume-se como a verdade, sendo a verdade o que for, mas assume-se como a verdade e, portanto, até pode ser levada a tribunal do género, isto aconteceu assim. A ficção tem um pacto com a fantasia, com a imaginação. A autoficção tem um pacto ambíguo que me interessa. Que é o que fazemos todos os dias quando estamos a contar uma coisa que nos aconteceu no trabalho ou assim. Verdade. Claro, e mesmo a própria autobiografia, até aquela frase, toda a autobiografia é ficção e toda a ficção é autobiográfica. Exato. Porque a partir do momento em que estamos a contar, já estamos a ficcionar, a criar uma imaginação sobre isso. Mas essa questão que dizias de expor e tudo mais, o meu interesse essa nunca foi a minha prioridade, nunca foi o meu interesse. Por exemplo, existe muita em França a coisa do romance de vingança, que não é bem literatura, no sentido em que o objetivo daquilo, até uma ex-primeira-dama francesa do Hollande, fez um livro a dizer as traições que ele tinha feito. E isso era para quê? Era vingança. Ela não queria escrever livro nenhum, não estava preocupada. Claro, queria sambar na cara do inimigo. Exatamente. E eu tive a preocupação de não ir por aí. Eu queria mesmo escrever um livro, contar uma história. Eu gosto muito da coisa acho que é um momento bom para a autoficção agora, e depois cruza-se, claro, com a questão que não era a minha prioridade, mas cruza-se social de mulheres falarem, contarem, que
que também é importante. Super. A Gisele Pelicot, que é um caso que está a ser muito falado atualmente, que é assim macabro num nível, que foi a francesa que foi drogada pelo marido durante cerca de 10 anos e violada por vários homens, etc. Ela disse uma frase que tem circulado muito, que é precisamente: a vergonha tem que mudar de lado. Exato. Ai, que bom, que bom, Ótima que bom. A frase. vergonha, isto porquê? Porque quiseram fotografá-la e ela disse: podem fotografar. Exato. Podem, porque eu não tenho que me esconder. A vergonha tem que mudar de lado. E tem mesmo. Eu acho que é uma frase tão simples, mas tão poderosa, porque, de facto, em casos de violência contra a mulher, dos vários que existem, violência doméstica, violência sexual, assédio no trabalho, tantas vezes, ou o grupo de Telegram que existe atualmente com cerca de Revenge 70 porn, mil sim. homens, que tem imenso conteúdo sexual partilhado sem consentimento. E quem fica envergonhada é a mulher que tem lá o seu vídeo partilhado sem consentimento, que provavelmente o partilhou com o seu namorado em confiança, não é? Tipo, aqui uma coisa gira para a gente se divertir, e de repente isso está num grupo em que a que tem que ter vergonha, porque é uma ganda porca, é ela. Não é ele que o fez sem o seu consentimento, que fez que cometeu um ato criminoso. Portanto, esta ideia de mulheres falarem na sua própria voz, mesmo que não seja com um objetivo ativista, que não era o teu objetivo inicial. Sim. Isso Mas depois tem- acaba por acontecer. claro. Exatamente. É ter voz, não é? É ter a própria voz. Isso é. Esse assunto de França tem. Eu quase que não consigo dormir a pensar nisso. Sim. É uma coisa mesmo. Nossa, é mesmo. Mas isso é lindo, isso da vergonha tem que mudar de lado. Eu acho que é É exatamente uma frase isso. que resume tudo. Sim. Preciso te Completamente. perguntar só: a tua mãe depois leu o livro, a tua devoradora de livros, mãe, Sim, claro. depois leu o livro. Sim, a minha mãe, pronto, como dizia, por ser uma história que, embora haja a distinção autor-narrador, aqui claro que está mais ténue, e em toda a autoficção acaba por ficar mais ténue, mas eu tive essa preocupação. A minha mãe, não sei se vem ao caso, mas é psicoterapeuta e é uma pessoa super evoluída e incrível comigo, e sempre me apoiou imenso em tudo, e apoiou-me nisto também. Isso para mim foi das coisas mais bonitas, e não só me apoiou, como tem estado em todos os eventos literários, em todas as coisas. E é difícil fazer na autoficção. Isto anda aqui mesmo numa linha muito ténue, porque quem está habituado a clubes de leitura e a falar sobre o livro em si e discutir o livro, que é o que eu gosto e que eu sei fazer e que eu me predispus a fazer, tudo ok. O problema é quando a pessoa vê que eu estou ali, que eu sou a autora, e que a linha entre o que eu estou a contar e quem eu sou é muito ténue, começa a entrar na vida e a fazer perguntas. Aconteceu uma coisa muito desagradável de uma pessoa a acusar-me diretamente de então, mas os teus pais não sei quê. E eu, ei, calma, estou para falar do livro. Nessa altura é só Não, um falar livro, mal dos é meus só um pais. livro. Jovem, exato. A falar mal dos meus pais e não sei o quê. Portanto, essas confusões é interessante. Vão acontecer, não é? Sempre que alguém fizer uma coisa mais auto. Mas eu tento sempre afastar-me disso. Eu gosto sempre de ir do ponto de vista do livro. Claro. Embora a história que esteja tratada, e aí podia ser autoficção, podia ser ficção, é um tema de facto que tem reverberado e eu infelizmente tenho percebido Sim. a quantidade Exato. de pessoas que estão a passar, estão a sair, estão com medo de passar, sei lá, milhares de Sim. É mesmo, é uma epidemia mesmo. Sem E aí dúvida. o falar e o escrever, por exemplo, são boas maneiras de processar e de lidar e de fazer mais pessoas conectarem-se com isso. Tu falaste com ela antes de escrever, ou seja, consultaste-a para autorização, ou não sei, houve uma Não. conversa antes? Não, houve depois de já ter escrito, antes de ir publicar, Certo. expliquei qual é que era o tema e a minha mãe disse uma coisa muito bonita que foi: é a tua história. Posso ler uma coisa que também te escreveste sobre a tua mãe? Podes. Porque eu partilhei esta frase e muita gente me respondeu. Tirei uma fotografia e partilhei num story. E fiquei até um pouco invejosa, vou dizer, porque não vivi isto com a minha mãe. Oh, Ana, ouve lá isto. Estou a ouvir. Portanto, o texto, a crónica, aliás, chama-se Umbiguidade. E este trechinho diz o seguinte: deu-me uma das coisas mais importantes e mais difíceis coisas que se pode dar a um filho: a liberdade. Principalmente a liberdade para eu ser quem era. Sempre disse: vai,
um verbo árduo de ser conjugado por uma mãe. E teve a magnitude de compreender que houve momentos em que precisei de estar longe dela para estar perto de mim. Entendo agora quanto isso deve ter-lhe custado. Eu ia, e por saber que podia ir, sempre quis voltar. Isto é tão lindo! E é isso mesmo. É que é mesmo, mesmo bonito e Sim. tenho pena que não todas as mães o consigam fazer, fazem o melhor que podem, Sim. mas este dar liberdade para ser, Foi o que a minha mãe sempre fez e Ah, neste livro incrível. não foi exceção. E isso para mim é assim, foi a melhor coisa que ela fez por mim. E eu chamei essa crónica Umbiguidade por causa da questão do umbigo, que eu estava a pensar sobre isso, até depois de ler uma coisa do Kundera, do umbigo ser um paradoxo, quase, e ser ambíguo, daí também a umbiguidade, porque é a prova de que cortamos com a nossa mãe, não é? Mas ao mesmo tempo. É a lembrança de que É a nunca lem- cortamos. Exatamente. está ali, exatamente. está ali. E por isso acho o umbigo tão bonito nesse aspecto. E é exatamente isso que é a relação com uma mãe, não é? Essa umbiguidade, é essa constante cortarmos, e é muito importante cortar, mas ao mesmo tempo ela está aqui, não é? É um bungee jumping, no fundo. Sim, sim. De cordão umbilical. Tipo. Exatamente. Tal e qual, tal e qual, tal e qual. Mas esta relação, imagino que tenha. Porque nós falamos aqui tantas vezes da importância das relações familiares e tendo as relações com os nossos pais sempre N complexidades, ou seja, isto não resume certamente toda a vossa relação, houve mil coisas de certeza, mas esta ideia da liberdade para ser é muito valiosa. Para ser, tipo, eu aceito-te como tu és, eu aceito aquilo que tu és. Sim. Tendo esta e esta questão, mas aceito, podes ir, e é como tu dizes, por eu poder ir, Claro. é que voltava. É que gostavas de voltar, claro. Com E isso certeza. nas relações entre mães e filhos, mas também nas relações amorosas. Uma coisa Claro. que. Aquela coisa que até foste, acho que eras tu que falavas de ele dá-me liberdade, não tem que me dar liberdade nenhuma, não é? Exatamente. Mas Ela é é aquela minha, música não é? do Caetano, não é? O seu amor, ame-o e deixe-o ser quem ele é, não é? Deixe-o ir onde ele quiser. Essa música para mim resume o que é o amor, que é aquela coisa. É isso, deixa-o ser quem ele é. Deixa-o ir, deixa-o brincar, deixa-o. Aí até já vai a outros campos, mas como só o Brasil sabe, não é? Deixa-o livre para amar. É muito bonita essa música. O amor é livre, não é? Na verdade. E Não porquê estou que- aqui a ir para além, mas o amor é isso. Sim, sim. O Claro amor que é sim. livre. Porquê que achas que temos ainda tanta dificuldade em viver amores em liberdade? Eu tenho muito essa dificuldade na minha vida. Não no caso com a minha mãe, que acho que é um Sim. amor totalmente em liberdade, mas por ter visto e crescido num ambiente tóxico, não é? De uma relação de violência e tal. O grande desafio da minha vida, e parece que estou aqui a fazer psicanálise, mas isto é o tema da minha psicanálise, é de facto a repetição desse padrão, não é? De ir procurar sempre, lá está, alguém que não dá liberdade, ou seja, de pôr no outro essa capacidade de dar ou não dar liberdade. E é o grande desafio. Sei muito bem identificar, leio e vejo bem. Mas ainda é o que tu conheces. Sim, é o que eu conheço, é o que é o estranho familiar, não é? Exato. Exato, porque o conforto, mesmo que um conforto mau, puxa-nos muito. Sim, sim. Aliás, eu conheço isto. Isto eu conheço. Exatamente, e com isto eu sei lidar, com isto eu já me sei mexer aqui. E é muito, muito comum, também está estudado, que filhas que presenciaram situações de violência doméstica repitam esse padrão. E muitas vezes, tal como estás a descrever, até com esta consciência de pai, não posso fazer isto novamente, eu não quero viver isto novamente. Sim, sim. E vão lá parar. Sim, sim, isso comigo foi assustador, é mesmo pensar como é que isto é possível, mas é isso, é o que eu conheço, é o que eu sempre conheci, aquela coisa do vocabulário do amor, se ensinam amor é isto, então, ok, isto é amor, acontece muito, muito assim. E comigo foi assim. Agora ia dizer uma coisa, isto é o déficit de atenção. Não me lembro o que era. Deve ter ser pesado. Sobre Não não, me lembro. não conseguimos viver amores em liberdade, repetir padrões, o conforto, o estranho confortável. Não, estranho, como é que disseste? Estranho Familiar. familiar, exatamente. Olha, agora Se te voltares, escapou-se-me. Se me voltar a lembrar, digo. já trazes. Mas sim. Mas é uma repetição de padrão É comum. muito comum. E mais ainda, se calhar, por outro lado, tendo, não sei, vou fazer aqui uma leitura
meio abusiva, vou especular um pouco, mas tu tens uma mãe que também me parece que é uma mulher livre, não é? Que te dá essa liberdade e que também ela se deixa prender. Portanto, há de facto uma procura de um. Vejo isto em muita gente e muita gente que nos escreve também, uma procura quase de um. Naquela confusão de alguém que cuide de nós, que é uma coisa muito Sim. antiga e meio bafienta. É a narrativa da salvação, não é? Eu Alguém estou que nos completamente. abafa depois, Sim. na linha desse cuidar, alguém que nos anula. Sim, nós crescemos com narrativas de salvação, ainda agora a ver filmes com as minhas filhas, aqueles que eu via na altura, eu apercebo-me do quão enraizado fica na Claro, nossa claro. imaginária a narrativa do homem vir salvar, é às vezes mesmo inacreditável. Não querendo dizer, mas no outro dia por acaso estava a ver a Pequena Sereia. A Pequena Sereia, ela fica sem voz. Sem voz Não, para o não há homem. nada mais gritante do que isso. Eu perco a minha voz para conquistar o homem que eu amo. E pior, no Pá. fim, ela perde a voz para conquistar o homem. Isto é problematizar a Pequena Sereia. E a minha filha fez a festa de anos da Pequena Sereia, pronto, porque ela gosta, mas eu estava mesmo. Fica sem voz e no fim ela deixa de ser o que ela é, que é sereia. Uhum. Ou seja, a sereia deixa de ser sereia. Sim. Para É ficar uma com coisa ele. absurda, mas Sim, assim, pronto. estava tão bem, estava tão contente lá embaixo do mar, no fundo do mar. Se bem que Sim. ela fazer já antes, musicais. ela Mas já ela antes já tinha esse sonho, portanto podemos. Ok. Tinha essa ok. curiosidade, não é? Curiosidade. Sim. Pronto. Mas, Queria, mas o exatamente. que eu pensei, ela deixou de ser o que era. Mas, pronto. Sim. Mas isto, a coisa de que dizias da liberdade, eu acho que muitas vezes as pessoas livres, isto eu identifico-me com isto, procuram um carrasco. Pois é verdade, é isso. Sim, Porquê é que são tão. É isso. São Isso tão acontece, livres eu e acho que de procuram formas um carrasco? diferentes nas mulheres e nos homens. Nas mulheres não sei se é porque epá, o ascendente masculino é tão antigo que nós ainda não sabemos ser livres sozinhas, não é? Uhum. Sim. Precisamos que alguém nos venha E pôr embora isto a seja trela. obviamente problemático e te vamos contrariar, também é bom dizer que ainda existe isto e Claro, é verdade, sim. é aquele verso da dúvida. Flor Bela Espanca, não é? Do para que é que tem asas para rastejar? Exatamente, é isso, exato, precisamente. E no caso dos homens também vejo isso acontecer às vezes, mas de uma maneira tipo: eu sou um man-child, não é? Eu sou uma criança grande e preciso de arranjar alguém para pôr aqui ordem na minha vida, não é? Sim, é por ângulos diferentes, não é? Sim. Eu acho que nós. O meu fígado não aguenta mais e. Eu preciso de uma mulher para me pôr na linha, mas isto ouve-se imenso. Tu precisas de uma namorada para ver satinas. Sim, Ou seja, esta sim, coisa é uma mulher que te vai orientar, é uma mulher que vai cuidar de ti, que vai ter paciência contigo, que te vai ensinar a viver. Não é? Uma mãe? Exatamente. São portas abertas a relações tóxicas. Exatamente. esse Em tipo de que raciocínio. depois te vês em relações em que estás a dar imenso e a receber muito pouco. Sim. E mais, e a agradecer por isso. Tipo, ai que bom, ao menos tenho aqui. Não é? Esta ânsia por sermos escolhidas, não só salvas, mas escolhidas. E é que somos tão ensinadas a validar-nos pelo olhar positivo de um homem. É o teu olhar. Eu valido-me pela forma como tu me vês e não como eu me vejo. Exatamente, isso é. E é terrível. Resumo. É Pois, terrível, é terrível terrível. porque depois caímos em lugares super obscuros em busca desta aprovação e às vezes a definhar completamente. Porque lá está, porque somos cuidadoras daquela pessoa que não só não nos cuida, como nos maltrata. É isso. Epá. Epá. Eu Mas lembrei-me o que é que ia dizer há bocado, não sei Diz, se ainda diz. que era só um parênteses, só uma parte que era por causa do assunto da violência e tudo mais, que eu tenho sempre alguns, não é pruridos, mas algumas reticências a falar, porque de facto isto tudo aconteceu num ambiente de uma classe mais que não é baixa, e nas classes baixas de facto é 1000 vezes pior, infinitamente pior. Mas que há uma relação, eu acho, entre as classes, classe média alta, e as aparências, Sim, Passiva-agressividade. e o esconder Terror, também. terror silencioso. Exatamente. Sim. E no outro dia vi ao Peaky Blinders uma frase em que ele diz, em que o Thomas Shelby é de uma classe mais baixa e ele está ali meio de engates com uma de classe mais alta, e ela diz-lhe: "You think your people are ruthless? Try mine." Pois. Que é essa coisa do sem misericórdia às vezes, e nessas classes de facto a aparência ganhar uma importância Exatamente. e na hierarquia ir acima de tudo o resto, não é? Da decência, por vezes, etc. E a propósito também de relações tóxicas, etc. Não sei se vocês leram um livro que era a Trilogia de Copenhaga. Não. li.
recomendo muito. É uma autoficção. E tem... Agora ecoa muito também com a história agora que se viveu em França, porque então na parte final, sem querer fazer spoiler, mas o marido dela também é droga, etc. E é daqueles livros que ficam em nós muito tempo e são leituras mesmo importantes. É mesmo importante que se fale e que se conte. Infelizmente ela não teve um fim feliz por tudo o que passou, mas recomendo já agora. Não sei se... Fica anotado. Nós cada vez que recomendamos livros, há uma grande ebulição entre a nossa comunidade de ouvintes. É verdade. Aqui ainda temos de ir terminando, não é? Sim, senhora. Mas pronto, fechando aqui para a nossa ouvinte, acho que falámos de coisas que podem ser úteis. Estar tudo bem em refugiar-se em momentos nos livros, mas também ser importante que procure, se calhar, retirando alguns filtros do seu olhar, tentar procurar pontos em comum, tentar procurar pessoas que tenham interesses semelhantes ao seu na sua área, porque devem haver. Certeza. Nós achamos sempre muito. Eu sou a única que passa por isto. É das coisas que mais me respondem, às vezes, quando eu falo em vídeos de Instagram, que eu pensava que só eu. Às vezes coisas muito simples que nós achamos que são universais, mas que há uma pessoa que não se apercebe disso por alguma razão. Sim, e às vezes são silêncios combinados sobre aquele tema, até mesmo esta violência doméstica. Sem dúvida, tanta gente, assim, achava que era só eu. Ou às vezes parvoíces mesmo de crónicas, de coisas ridículas de as pessoas, também, sou eu. Exatamente, porque contas num detalhe e numa simplicidade que é tipo, esta gaja sou eu sou esta pessoa. Portanto, acho que sim, acho que esta preocupação que ela tem de equilibrar a sua mesa também a vai deixar muito atenta para que ela não se desequilibre. Isso é um passo importantíssimo, porque muitas vezes nós vamos só e vamos tirando as outras pernas todas e fica ali uma mesinha só com uma perna toda bamba. Toda fanfa. Exatamente. Alimentar as outras, as relações familiares também, talvez. Os seus hobbies também ajudam. Acho que os hobbies também muitas vezes levam-nos a encontrar pessoas com interesses semelhantes aos nossos. Exatamente. E eu acredito que, estando vocês tão atentos e neste processo de autoconsciência, a relação não será prejudicada e tu própria não serás prejudicada nessa relação. Sim, e também não vamos antecipar coisas. Eu acho que ela está a antecipar muito que será que me vou tornar codependente? Calma, não vale a pena se calhar pensar nisso. Está fixe, está confortável, se calhar está só a tentar encontrar problemas onde eles não existem também. É isso. Tens algum evento assim breve que vais mostrar os livros, coisas que queiras dizer? Posso dizer, sim, vou apresentar esse livro, A Deriva, na Cool7 em Setúbal, na livraria Cool7. Qual é o dia? Dia 25 de setembro, às 6 da tarde. Então ficam aí com a nota e comprem aqui os livros e vamos ficar à espera do próximo, que é lá de sair então. Sim, estou a trabalhar, é um desafio, mas diário. Mas estou a trabalhar nele, porque tenho um prazo, que é uma coisa que... Porque senão, minha amiga, não fazia nada na vida. Sim, os prazos ajudam, mas ao mesmo tempo... Sim. É uma contradição, não é? Nas profissões criativas, a coisa do prazo. Não devia haver e tem que haver. É exatamente isso. Porque a procrastinação é tão importante, mas a procrastinação, por definição, é deixar para amanhã. Pois é. E portanto, se só procrastinarmos também não cumprimos nenhum prazo. É o dilema da minha vida e das pessoas. É isso mesmo. Madalena, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigada, foi um prazer. Adorei. Espero que voltes. Adorei conhecer-vos. Mais livros, mais vindas cá também. Isso mesmo. Obrigada. E nós despedimos, para a semana cá estaremos, não é? Não se esqueçam, não sei, ainda deve haver um lugar ou outro. Mas no Vasco ao Vivo no Porto. Honestamente, neste momento, se calhar já não há nada. Não fui lá verificar. Também não, mas já tinha mesmo muito eram uns lobos solitários muito tristes lá. Mas tristes, mas contentes. Uns banquitos muito frios à espera dos vossos rabos quentinhos. Para vocês cantarem All By Myself, I Wanna Be. I Wanna Be, lá está. 27 e 28 de setembro no Porto e nós voltamos para a semana. Portanto, beijinhos e até lá. Voz de cama, @rtp.pt. Beijos.